Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu estou colorindo o meu livro da Johanna Basford, o Johanna's Christmas, o livro de Natal, né? As ilustrações são bem ricas, vocês já devem ter visto algum tipo de resenha sobre o livro. Esse daqui, como vocês viram no começo, é um livro importado, a edição americana, ok? Então, este papel aqui é um papel que aceita aquarela sim, e eu vou mostrar para vocês como é que eu comecei a aquarelar essa primeira capa aqui da apresentação do livro, ok? Eu estou usando a aquarela da linha Cotman. Deixa eu dar para vocês verem aqui melhor. Tá? Esse meu estojo é um estojo de 45 cores. Essa aquarela da Cotman, da Winsor & Newton, é a linha Estudante da Cotman. Tá? Ela tem também um godê junto com a aquarela. Tá? Que é onde eu tô diluindo as minhas tintas, os meus coloridos, tá? E eu estou usando também os pincéis da linha Cotman, o pincel número 1, tá? É o que eu vou usar. Acho que dá pra vocês verem aqui. E o pincel número 2, ok? Ambos da Cotman. E também vou usar o Aqua Brush, tá? O meu é da Sakura. Vocês, se não tiverem o Aqua Brush, usem um pincel com água limpinha. Se vocês tiverem dúvidas, eu tenho, um vídeo sobre uma aquarela que eu fiz, uma tulipa. Inclusive o desenho está disponibilizado no meu Facebook, no Carvalho Studio by Carol Castilho, tá? Lá também tem o passo a passo da tulipa. E o Aqua Brush, por que eu vou usar? No caso dos papéis para aquarela, eu consigo fazer uma técnica que chama-se úmido sobre úmido, wet on wet, e que é uma técnica que eu uso bastante na ilustração botânica. Que significa o quê? Que eu umedeço o papel, tá? E aplico a tinta por cima. No papel de aquarela, eu consigo ter um efeito do esmaecido. Deixa eu mostrar um pedacinho aqui pra vocês, rápido. Acho que não atrapalha. Desses tons mais claros, porque a primeira camada nesse papel de aquarela, que é um papel Monval, eu consigo dar a primeira camada de água e depois marcar as sombras. Vocês podem ver no outro vídeo sobre essa técnica aqui, tá? E esse papel Monval, ele, quando úmido, ele fica com a primeira camada não totalmente seca quando eu vou aplicar a segunda camada com o pigmento, tá? Então, por isso é o úmido sobre úmido. Nesse papel do livro da Johanna, nessa edição americana, eu consigo fazer quase a mesma técnica, com uma ressalva, uma dica que eu dou para vocês. Lá no papel Monval, eu passo a água, espero sumir o brilho da água no papel, ele vai ficar fosco, mas o papel está úmido. Se eu não consigo ver que o papel está com o brilho ou sem o brilho, se eu colocar o dedo no papel, eu sei que ele está só um pouquinho molhado. Porque aquele papel, como ele é específico para aquarela, ele suporta várias camadas de água. Neste caso aqui, dos livros da Johanna, ele não é um papel próprio para aquarela, mas ele suporta também aquarela. Com a diferença que eu fiquei, inclusive, de dar como dica para uma pessoa que me perguntou ontem sobre esse trabalho de aquarela, que é a seguinte:
eu não posso deixar secar a aquarela para eu aplicar a outra camada com pigmento, tá? Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu estou com as cores que eu quero usar, tá? Eu uso sempre um conta-gotas, acho que vocês já viram num outro vídeo meu, os meus potinhos, um com água limpa, um com água para lavar os pincéis. Aqui eu tenho também um conta-gotas, tá? Com água limpa, que eu vou colocar nessas cores da aquarela, tá? Sempre um pinguinho para eu poder ter água mais próxima, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Aqua Brush e vou umedecer o meu papel, tá? Então, a minha primeira camada será de água, somente. Dá para vocês verem aí, né? Vou primeiro umedecer aqui o meu papel, tá? Eu vou mostrar para vocês que esta folhinha eu umedeci, tá? Devo sempre fazer alternado, não próximas, ok? Então, se eu umedeci esta folhinha, eu vou umedecer esta e não a do lado, tá? Umedeci a próxima, né? É uma sim, uma não, uma sim, uma não. Nesse caso, como ela não tem nenhuma nas laterais, eu posso umedecer também. Eu vou deixar sem umedecer para vocês verem a diferença que dá o colorido dessa daqui e dessas outras que estão molhadas, tá? Então, no caso deste livro aqui, o papel não é próprio para aquarela. Ele não tem... como é que eu vou explicar para vocês? A base, né, vamos dizer assim, para trabalhos em água. Então, o que vai acontecer? Ele vai chupar, tá? Então, para eu trabalhar aqui, eu deixei lá no meu godê a água. Ali eu tô fazendo uma folhinha verde, eu vou usar... Onde tá? Esse verdinho aqui, tá? Então, vou pegar um pouquinho de água aqui, bem... De pigmento, desculpa, com a água aqui, tá? É bem pouquinho, viu, gente? Não precisa de muita coisa, não. E vocês viram que eu passei ali o Aqua Brush, tá? Aí eu já venho, eu não espero secar, eu já venho com o meu pincel com pigmento e já passo aqui. Tá bom? Eu vou deixar esse ponto aqui de brilho, tá? Vocês lembram que estas duas folhinhas eu passei o Aqua Brush e eles estão úmidos, tá? Então, também eu vou deixar alguns pontinhos aqui de luz. Vamos pegar mais tinta. Vamos passar nessa outra área aqui. Tá? Neste papel, para quem segue aqui o canal, sabe que eu não gosto de ir e voltar com o pincel quando eu estou usando aquarela ou lápis aquarelável. Neste papel isso é possível, porque ele é um papel resistente, tá? Ele não é um papel próprio para aquarela, mas ele é um papel resistente para pouca umidade, tá, gente? Então, eu vou virar aqui para vocês poderem ver melhor, tá? Que eu consigo fazer um tratamento com a água aqui, tá? E nessa área também que eu já tinha umedecido, ok? Então, eu consigo marcar sombras, eu consigo marcar brilhos. E vocês lembram que esta folhinha aqui, acho que dá para vocês verem, eu não coloquei a primeira demão de água, tá? Então, vamos ver como é que ela vai ficar. Ela não tem a base da primeira camada de água, tá? Então, o que acontece? O papel vai puxar mais a tinta, tá? Então, o que que eu faço? Eu trago daqui pra cá ou daqui pra lá? Eu vou daqui pra lá, porque aqui vai ser o ponto de sombra. Então, daqui pra lá eu consigo deixar e arrastar pouco pigmento. Dá pra vocês entenderem? Olha, aonde eu passei
o pincel sem a camada de água embaixo, o pigmento já foi puxado, tá? Então, o que acontece? O cuidado tem que ser maior, tá? Eu prefiro dar uma camada de água e passar o pincel por cima. Eu vou fazer uma outra folhinha aqui, deixa eu dar uma limpadinha. Sempre um papelzinho, os meus 2 copinhos. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu posso fazer o mesmo trabalho do Aquabrush com um outro pincel só com água, tá? Eu acabei de umedecer, acho que tá dando, deixa eu ver, tá dando pra vocês verem aqui. É um pincel só com água, tá, gente? Por isso eu uso os 2 copinhos. Eu normalmente trabalho com os meus pincéis assim, tá? Que é a forma que eu uso pra fazer a ilustração botânica, tá? Olha. Vocês estão vendo que eu tô colocando água? E como eu tô pondo com o pincel, tá vindo bastante água, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o papel absorvente por cima, tá? Vou fazer essa outra aqui, vou tirar um pouquinho do excesso de água aqui. E vou fazer essa outra folhinha aqui. Tá? Olha, esse meu pincel aqui tá só com água, tá dando pra vocês verem, né? Então, agora eu vou lá na aquarela, com este meu pincel que tava sujo, eu já limpei, e vou fazer um tonzinho de marrom aqui de base, tá? Então, vocês vejam que eu fiz o mesmo tratamento que eu fiz nessas 3 folhinhas, com o Aquabrush, eu fiz com o pincel, tá? Então, ele tá úmido, eu já misturei a minha aquarela aqui, e vou passar o colorido que eu quero, tá? Eu tô passando em todas essas áreas das minhas folhinhas, gente, bem aleatório, porque este papel, por não ser próprio de aquarela, ele chupa mais rápido e ele fica só úmido quando eu ponho o pigmento com água, tá? Então, aqui eu tô fazendo sempre com o pigmento bem diluído, tá? Pra se eu precisar retocar, eu conseguir retocar, tá? Então, aqui eu já tô colocando de novo, sabe? Não dá pra ter muita precisão neste tipo de papel. Então, eu tô fazendo um colorido bem solto, tá? Vocês podem ver no vídeo que eu coloquei da tulipa, desculpa aí, gente, que eu termino, né, a minha tulipa com uma aguada de tinta verde, tá? Eu vou mostrar pra vocês que aqui, este papel, eu já testei, ele suporta até 3 aguadas. Então, seja uma base branca, né, uma base de água limpa, uma base de colorido, 2 de colorido e 3 de colorido. Então, até 3, 4 camadas eu consigo fazer. Mais que isso, ele vai começar a esfarelar, tá? Porque ele não tem o tratamento para aquarela, né? Mas ele suporta, como eu falei para vocês, eu já fiz no final do livro, esse teste de aguadas. Nesse meu vídeo, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Nesse meu vídeo da tulipa, quem puder assistir, eu acho bem interessante também, porque ele tem essa última aguada que eu faço para encerrar o verde, tá? Então, aqui vocês devem estar conseguindo ver que essas 2 folhinhas estão de cores diferentes, certo? O que eu fiz? Eu passei esse marrom aqui, tá? E depois eu dei uma aguada de laranja. Tá? Aqui isso é uma outra técnica de aquarela também, tá? Que eu tô misturando aqui, vocês estão vendo, tem um pouquinho do laranja aqui. Então, eu vou dar só uma aguadinha por cima, vocês vão ver que vai mudar o tom, tá? Eu tiro o excesso para não encharcar o papel. Olha, vocês conseguem ver do lado de lá? Tá? Então, são esses tons que eu consigo fazer nesse acabamento aqui da folha, tá? Do outro lado aqui, deixa eu dar uma viradinha pra vocês verem.
eu tenho também uma folhinha que eu usei o mesmo pigmento. Aqui, deixa eu ver. Destas duas que eu fiz agora, como elas estão úmidas, eu não vou dar essa outra aguada. Essa daqui já tá seca, eu vou mudar para esse tom, que foi um tom que eu gostei mais, tá? E dou essa aguada de laranja. Assim, gente, vocês podem fazer aguadas com amarelo, aguadas com verde. Sobre essa daqui, vocês viram que tinha uma aguada marrom e eu fiz o laranja agora, tá? Aliás, tinha a primeira camada de água limpa, a do marrom e agora de laranja. Então, eu ainda posso vir com alguns detalhes e fazer uma sombrinha aqui, tá? Mais que isso, esse papel vai ficar torto, ok? Dúvidas, deixem aqui nos comentários do vídeo, do canal. Por favor, deem um joinha para ajudar o canal. Qualquer coisa, vocês podem ver o resultado na minha face page, que é Carval Studio by Carol Castilho, e no meu Instagram, Carval_Studio, ok? Um beijo e até mais!